sou arquiteto de formação, nunca exerci muito ali na prancheta, embora não fosse um aluno ruim, mas eu me interessava muito por tecnologia e tinha muita tecnologia efervescendo no início dos anos 2000, nesse contexto. Acabei entrando no meu primeiro e único emprego foi no maior escritório de arquitetura da América Latina para a área corporativa, justamente por conhecer muito bem algumas tecnologias que eles estavam importando na época. Então, eles estavam sendo pioneiros, eu já dominava um pouco dessa tecnologia, e o pessoal lá estava batendo cabeça. Foi assim que eu me transferi de funcionário em 7 meses para empresário. Eles saíram de meus empregadores para meu primeiro cliente. Eu me tornei um consultor de tecnologia para eles e depois para todo o mercado. Fiquei fazendo isso durante uns 12 anos, implementando todo tipo de tecnologia diferente para o mercado da construção civil. Até que chegou um ponto que a gente queria fazer uma tecnologia um pouco mais escalável, ter uma plataforma mais onde não dependia tanto do meu conhecimento no caso a caso, pudesse colocar alguma coisa na prateleira para expandir. E aí surgiu a ideia da Decorate, que foi uma espécie de Uber de arquitetura e reformas de apartamentos, exclusivamente para apartamentos, que se tornou a maior construtora de apartamentos da América Latina, e assim até hoje. A Decorati nasceu em 2016 e ela foi vendida para o grupo da Loft. Para quem não conhece, é um concorrente do Quinto Andar, uma plataforma imobiliária, uma das maiores do mundo. E eles compraram a gente, porque eles estavam com um produto na época que comprava, reformava e vendia apartamentos, e a gente já atendia eles como clientes, fazia um excelente trabalho, e com esse propósito eles compraram a minha empresa em 2019. Então, uma jornada curta aí, de 3 anos e meio de Decorate, mas fiquei lá mais 1 ano e meio, até fazer a transição completa. Então, eu fiquei de 2016 na fundação até 2020, final de 2020. Então, resumidamente, aí quase 5 anos. E no meu último dia, eu tinha 1.114 projetos sendo feitos ao mesmo tempo, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Para 1.114 famílias diferentes em 1.114 apartamentos diferentes. Então, a gente provou que dá para fazer escala em construção civil. Foi o projeto que me deu mais resultado intelectual, de construção de comunidades e também financeiro, mas me tomou muito esforço. Então, fiquei um tempo descansando, pensando o que eu queria fazer. Meu sócio se mudou para os Estados Unidos, ele queria muito meio que ter uma vida mais leve e tal. Aí eu senti que eu queria um pouco mais, mas não sabia o que era. E aí eu resolvi, em 2022, começar um negócio novo de incorporação de casas, usando mais ou menos a mesma lógica. Decorar é uma coisa de construção em larga escala, com tecnologia envolvida para isso, obviamente, mas que falasse com um outro público, resolvesse um outro problema. E aí eu descobri que muita gente quer construir casa para vender, mas pouquíssimas pessoas têm essa condição. Isso é uma coisa... Os bancos são muito restritos com relação ao crédito para construir uma única casa, de repente, um único lote. A aquisição do lote não é financiada basicamente por ninguém, a não ser a Caixa Econômica Federal, e ela só faz isso na pessoa física. Enfim, tinha muita barreira. A própria construção em si, que é um negócio muito caro. E a gente sentia a oportunidade de implementar uma tecnologia nova. Hoje a gente, com a nossa estrutura de uma casa inteira de alto padrão em 5 dias. Algo muito bem elaborado. Lógico que demorou 2 anos até a gente desenvolver tudo, experimentar um pouco essas incorporações dentro de casa, mas hoje a gente consegue disponibilizar tudo aquilo que a gente uniu num único pacote. Qualquer pessoa pode usufruir disso e expandir o Brasil inteiro. Na época tinha um desenho que eu gostava muito, eu não sei se é da sua época, chama Cavaleiros do Zodíaco. Talvez seja um Opa, pouco mais velho que sim, você. sim. Não, de novinho eu só tenho a cara de pau.
Mas era um desenho que fazia muito sucesso e se colecionava pastas com mais desenhos para colorir e tal na época. E eu tinha um tio que ele sabia desenhar muito bem, então ele criava desenhos específicos para mim. E pareciam muito reais, assim, retirados de trechos do desenho e tudo mais. E eu lembro de xerocar pilhas desses desenhos que eram presentes para mim, mas eu revendia na escola com o intuito de fazer mais dinheiro e comprar doce, coisas assim. Não sei por que eu tive essa ideia, poderia ter guardado o desenho para mim, mas não, fui lá e começava a despertar o desejo nas pessoas de oferecer um desenho que ninguém tinha. Eu me lembro também de ter feito. Aliás, antes disso, minha primeira experiência foi: eu estava numa viagem com meus pais e eu vi uma máquina de fazer picolé. Uma máquina não, uma forma de fazer picolé. E eu pedi aquilo de presente. Minha mãe não entendeu muito bem. E eles compraram para mim, era baratinho. Fazia 12 picolés. Aí eu pedi para minha avó me ensinar a fazer picolé de limão. E quando eu vi que ficou bom, eu pedi para minha tia me ajudar a embalar como se fosse um picolé da Kibon, um picolé de mercado. E eu coloquei tudo isso no isopor, sentei na frente do mercadinho que ficava na frente da minha casa e usei o tráfego de pessoas ali no final de semana para vender meus sorvetes. Eu tinha 4 anos, 4, 5 anos. Foi uma grande brincadeira, mas acho que eu sempre me coloquei nessa situação de enxergar as oportunidades, né? Assim, e de fazer uma coisa diferente, né? Que fosse estimulante. Eu fiz isso um final de semana só e depois nunca mais fiz picolé. Já tinha visto que dava certo, pode ir para a próxima, né? Foi uma brincadeira. Mas eu posso te relatar dezenas de episódios parecidos com esse ao longo da vida, foram ficando cada vez mais complicados até chegar a harmonia. Cara, essa é uma excelente pergunta, porque no Brasil eu posso te dizer que o alto padrão de verdade não existe. O alto padrão, para mim, envolve várias coisas, incluindo a performance, o nível de conforto. Se a gente fosse pensar no mercado dos automóveis, que é um espelho muito importante para a Moni, é muito mais claro quando você pega um carro que é do mesmo tamanho, mas executa a mesma função, mas que você tem nível de conforto diferente, tecnologia empregada diferente, performance, ou seja, velocidade, capacidade de frenagem, isolamento de som, nível de controle de impurezas do ar. Todo mundo entende a diferença de um Corolla para um Aston Martin, né? Agora, no mercado imobiliário não é tão clara essa divisão, né? Exato. E é isso que a gente está querendo esclarecer de primeiro, assim, que quando você tem um mercado enorme que não tem marca, dificulta muito para entender. Você usou as marcas para me explicar, o Toyota versus o Aston Martin. Porque você não precisa explicar muito, você já entendeu. Agora, no mercado de casas, primeiro é o fator, você não tem marcas porque você não tem um claro posicionamento. A Moni tem um claro posicionamento. A segunda coisa é as capacidades, né? Então, qual é o nível de performance? Você pode ter uma casa, e como a maioria das casas tidas como alto padrão, com um preço muito alto, simplesmente por estarem grandes demais, mas um acabamento péssimo, ou até um acabamento bom, mas uma tecnologia empregada tão ruim que vai te dar problemas de operação, infiltração, calor no verão, frio no inverno, umidade, possibilidade de desenvolvimento de doenças, fungos, enfim, uma série de problemas que você não controla muito bem, porque não tem nenhuma marca sustentando tudo isso, né? Não tem ninguém se responsabilizando, sequer se sabe quem foi que construiu aquela casa. Então, hoje, o que dá para traduzir como alto padrão, para mim, se olhar o mercado de hoje, não que eu acredito, mas o mercado que tem aí, é muito sobre localização. Então, localizações mais desejadas e disputadas geram um interesse maior e o preço acaba subindo, então é uma questão de oferta e demanda, por algo que é escasso, uma localização ela é
ela é algo restrito, ela vai acabando, né? E esse é o fator mais importante para declarar se algo é de alto padrão ou não. E o segundo fator são os atributos da casa, né? Então, o nível de quantidade de dinheiro empregado para que aquilo seja construído, né? Concebido, aquele espaço. Então, claro, quanto mais gadgets, quanto mais acabamentos importados, quanto mais coisas glamourosas você coloca dentro, isso vai se tornando cada vez mais de alto padrão. Mas acho que a sua pergunta, ou por trás da sua pergunta, vem muito assim, qual é a linha que divide o baixo padrão do alto padrão? É muito difícil de determinar qual é essa linha. Né? É um gradiente que vai subindo até o ponto que você tem a certeza absoluta lá na ponta que é de altíssimo padrão, mas essa linha qual é a linha de divisória é muito difícil de determinar. São três coisas, por isso tripla, né? A liberdade de tempo, a liberdade geográfica, você poder estar onde você quiser, e a liberdade financeira, né? De modo que você consiga comprar coisas, né? Que você tenha desejo e que antes não era possível. Então, toda vez que você olha para um cara, estão olhando... E o que é liberdade, né? Eu acho que é fazer as melhores escolhas de acordo com o seu objetivo principal. Esse é o meu conceito de liberdade. De modo que, se eu quero algo e eu entendo a essa coisa pequena, isso, de uma certa forma, pode ser um bloqueio para atingir o meu objetivo principal. Eu, na verdade, não sou livre, eu sou escravo do meu próprio desejo, da minha somatória de desejos pequenos. Então, quando eu defendo liberdade geográfica, não é para você falar que você vai viajar pelo mundo inteiro, o tempo todo, mas é você poder escolher, de fato, onde você quer estar, de acordo com o seu objetivo principal. Você poder dar, de repente, aos seus filhos a educação que você gostaria que ele tivesse, porque está próximo de uma determinada escola. E essas liberdades, elas vão se cruzando. Claro que a escola que você gostaria que seu filho estudasse tem um determinado valor, que às vezes hoje você não consegue pagar. Então, a liberdade financeira está alinhada com isso, né? E a liberdade de tempo, de repente, é algo... Não é assim, você tem todo o tempo livre do mundo e você pode fazer o que você quiser, você pode ficar à toa. Não, é você, de acordo com as suas escolhas, poder conciliar todos os interesses que você acha importante para a sua felicidade. Então, se você gostaria de ir ao médico para se cuidar, mas está preso na sua agenda de trabalho, você não é livre. Porque se você não consegue cuidar minimamente da sua saúde, você está tomando uma decisão obviamente errada contra os seus interesses. Então, você não precisar ser violento contra você mesmo com relação às suas prioridades básicas, é você obter, na minha opinião, liberdade de tempo. Né? Você escolher quando é o melhor momento para fazer uma consulta, você conseguir ter agenda para cuidar dos exercícios, a se alimentar corretamente, ter tempo livre com os seus filhos, não abundante, porque obviamente você está trabalhando e trabalhar também faz parte do seu objetivo principal. Mas isso ter uma harmonia maior em relação ao todo, né? Então, claro que em pouquinhas letras lá na bio, você acaba correndo o risco de confundir algumas pessoas, de prometer algo que é diferente da minha intenção, né? Mas não se trata de ficar nem à toa, nem bilionário, sem esforço, nem de ficar dando a volta ao mundo infinita. Se trata de você, uma vez que você sabe o que você quer, onde você quer chegar, você poder alcançar essas coisas através de uma plataforma que te possibilita ter um maior equilíbrio entre esses três campos.
do que o que você já faz hoje. Né? E muitas vezes, talvez você não se considere livre para tomar a melhor decisão para você. E eu acho que no nosso caso a gente consegue prover essa liberdade sim. Eu vou tentar responder de um jeito que... É uma pergunta difícil, porque eu acredito muito no modelo de incorporação com alavancagem, ou seja, pegando dinheiro dos fundos. Então, vou dizer o que eu faria. É melhor do que explicar o que dá para fazer com qual quantia. Porque a verdade é que a característica principal é que você tem uma boa cabeça de administração de recursos, seja um bom gestor. E isso não se compra. Quer dizer, você pode fazer um curso. Então, talvez o mínimo do mínimo seja o tempo suficiente para você se capacitar para ser um bom administrador. Porque fora isso, você de fato não precisa de dinheiro. Né? Eu faço minhas incorporações usando dinheiro de fundos exclusivamente. Mas digamos que eu tivesse R$ 1 milhão por alguma situação, vou dizer o que eu faria. Nem é tanto dinheiro assim, nem é, vamos dizer assim, uma quantia qualquer, né? Então, pô, tem R$ 1 milhão. Eu começaria por fazer uma pulverização de capital em, tipo, 5 empreendimentos. Dividiria-se em 5 blocos de R$ 200 mil para 5 projetos diferentes que eu vou tocar esse ano, 5 casas. Usaria esses R$ 200 mil para fazer coisas que não são financiáveis, mais do início do projeto, gastaria fazendo divulgação, network, montaria uma boa rede, gastaria esses 200 de cada uma das casas que eu escolhi fazer, com serviços preliminares ou para constituir um bom acordo ali de compra desse terreno, daria as entradas ali das compras dos terrenos, cada terreno poderia custar ali, idealmente, perto de R$ 1 milhão cada terreno, então daria, tipo, 100 de entrada em cada um e deixaria mais 100 para fazer outras coisas. E levantaria mais 900 para concluir a compra desses terrenos, ou faria acordo de permuta com o dono desse terreno, e levantaria mais R$ 2 milhões para fazer cada uma dessas casas. Então, ao todo, levantaria mais R$ 10 milhões para concluir esses 5 projetos que eu vou tocar esse ano. Eu conseguiria tocar esse projeto praticamente sozinho, dado que eu tenha uma infraestrutura tranquila, passaria nas obras todos os dias, então eu teria um certo raio ali de distribuição, mas eu realmente escolheria 5 condomínios diferentes e projetos também um pouco diferentes para reduzir um pouco do meu risco. E, enfim, e passaria esses 12 meses construindo essas 5 casas, usando a minha tecnologia, isso é totalmente possível, são 6 meses de obra, então eu teria uns 2 meses de planejamento e procura de terrenos e contratos, mais uns 3, 4 meses de aprovação de prefeitura e mais 6 meses para terminar a casa e vender. Ainda sobraria um tempinho. E aí, nesse 1 ano, eu teria o retorno desses 5 projetos. Muito provavelmente algo como 300 a 400 mil reais de retorno em cada um deles. Então, se eu tenho R$ 1 milhão, é isso que eu faria. Você indica essa modalidade de investimento para grupos? Por exemplo, os amigos da pelada do Society de terça-feira. Todo mundo se juntar e entrar junto, irmãos, sócios, amigos, casais, ou você acha que é uma coisa que funciona melhor para uma pessoa só? Não, eu acho melhor quando tem uma pessoa só liderando, porque são muitas decisões a serem tomadas e nem sempre você vai ter uma situação de certo ou errado. Então,
eu vejo sócios, máximo 2 ali. Se você quiser ter, de repente, 10 projetos ao mesmo tempo, de repente um é mais habilidoso com gestão no campo, o outro é um cara mais comercial, eu acho que é uma sociedade que vale a pena. Você vai precisar vender as casas, um é mais de relacionamento, conhece todos os corretores e cuida dos detalhes da apresentação da casa, enfim. E aí você tem a possibilidade de repente, ter 10, 15 casas ao mesmo tempo. Eu acho que pode ser uma boa sociedade. Mas, para amigos, eu gosto de oferecer oportunidades de investimento. Então, uma coisa que a gente pode fazer, e eu fiz com amigos meus, olha, eu tenho aqui esse negócio, eu construo casas para venda, eu estou de olho nesse terreno aqui, e o dinheiro do fundo, de repente, é um pouco caro. Que tal você entrar nesse negócio comigo? Você compra o terreno, e aí eu entro com a parte da casa, levanto o dinheiro e a gente faz aqui. Eu acho que pode, nesse caso a conta fecha para todo mundo. Você vai dar um rendimento bem alto para os seus amigos, é bastante seguro, então você não vai correr risco de criar nenhuma inimizade. Tá na sua mão terminar a casa e vender ela. E pode te dar um resultado um pouco melhor econômico do que você pegar o dinheiro no fundo para a compra do terreno, né? Então, isso pode fazer sentido. Tem que fazer conta, ainda assim é bem parecido, mas pode fazer sentido convidar pessoas para investir em coisas suas. Mas para tocar junto é muita gente para lavar pouca louça. O terreno ideal, ele tem pelo menos 13 metros de frente por 28 de fundo, e ele está em um lugar onde se vendem casas acima de 12 mil reais por metro quadrado. O terreno que você deve fugir é um pouco o que não cabe nas características anteriores, mas que também não tem nenhum atrativo, não tem nenhuma emoção, não tem uma vista. Ele às vezes é barato e te leva pelo econômico, mas ele vai te criar uma dificuldade para vender. Então é um terreno que é fora de condomínio, é um terreno que pode estar dentro de condomínio, mas ele está na divisa com o muro, ou seja, a mesma coisa que ele não tivesse. Então, o terreno você deve fugir é um que muitas vezes vai te dar vontade de comprar porque ele custa pouco. Mas ele é uma armadilha tremenda. Construção seca de longe. Não só construção seca, mas construção metálica parafusada e de aço galvanizado. Porque tem muita construção seca que parece inteligente, mas te causa um monte de problemas e, enfim, não é confiável. Acho que a construção seca tem que estar acompanhada de produtividade, não é qualquer construção seca. Mas, for that, construção seca. Concreto pré-fabricado. Pô, legal. É barato. Pô, mas é de base de concreto, é super pesado. As trincas vão aparecer, o tratamento das juntas não é ideal. No primeiro ano você vai fazer, vai ficar tudo legal, mas depois vai começar a revelar uma coisa que não combina com nada que não seja industrial. Né? É muito... É falar rústico, mas não é questão de rusticidade, é uma questão de... Ele é tosco, né? É uma coisa feita para outro propósito, né? Então, estou falando de residencial, né? Então, é um sistema que promete bastante em preço, mas vai te dar muito trabalho em outros campos ali que não compensa, não vale a pena. Um sistema industrializado inadequado para residencial. Mais cômodos menores ou menos cômodos maiores? Puta, que pergunta interessante. E assim, não é questão de ser liso, é que depende mesmo. Por quê? Como você não deu um tamanho, se eu fizer mais cômodos, sempre vai agregar mais na lista da casa. 5 quartos vale mais que 4 quartos, é evidente. Mas se eles forem tão pequenos que vai impedir sua casa de vender, você está fazendo bobagem. E aí, cada região tem um certo tamanho. Por exemplo, se eu falar para você que nos Estados Unidos um quarto de 40 metros quadrados é super ok, é o tamanho de uma casa no Brasil, mas a Suite Master nos Estados Unidos, se não tiver 40 metros quadrados, você não vai vender a casa. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes 30 metros quadrados é pequeno.
Então depende, não é questão de ser liso, é questão de estude o que é pequeno, mas em linhas gerais, se você respeitar os limites, mais cômodos, menores é melhor. Eu só consigo pensar na Moni, não consigo pensar em mais nada. Eu Não, estou muito apaixonado, eu acho que faz muito sentido. É uma casa pensada como um carro, você tem garantia de 20 anos em tudo, você tem assistência técnica, você pode carregar gadgets, você pode customizar, enfim. É como comprar um Porsche, é o real alto padrão em forma de casa, assim. Não é uma favela gigante de porcelanato, revestida com porcelanato. Para mim é o real alto padrão, é onde eu gostaria de, onde eu me vejo morando, é o que eu vejo que faz sentido. você já deve ter visto barbaridades, né? Já vi muito, já executei muitos pela Decorate. Vou até dar uma resposta meio inesperada, eu acho. Eu acho que o projeto mais cafona é aquele que você faz pensando nos outros e esquece bastante de você. Eu cansei de fazer projetos que eu não concordava em nada, mas o resultado final deixou o cliente tão feliz, mas tão feliz. Eu senti uma realização pessoal gigante entregando esses projetos que eu não moraria ali jamais. Mas eles fizeram para eles, eles curtiram muito, eles me mandaram anos depois fotos de festas, de eventos, e de olha só como a gente falou que ia fazer tal coisa aqui, deu certo. O importante é você realmente estar muito confortável na sua casa e esquecer um pouco dos outros. Tem que ter isso para mostrar para os outros e tal. Isso eu acho extremamente cafona. O resto eu acho super tolerável. Lógico que eu tenho meu gosto pessoal e aí está refletido nas casas da Moni, mas que eu acho super elegantes e são discretas, que eu acho que combina mais com a minha personalidade, com as coisas que eu acredito que vale a pena colocar no mundo. Acho que é a possibilidade de fazer transformação de uma comunidade que é super esforçada, super capaz e não e é subutilizada. Eu vejo que o meu principal gargalo hoje para crescer é encontrar pessoas capazes de fazer. Os demais recursos a gente consegue disponibilizar o dinheiro, a gente consegue disponibilizar a tecnologia, e a gente até ajuda a vender essa casa depois. Mas o que me deixa emocionado é ver um cara que é um engenheiro jovem, talentoso, que dá conta de muita coisa, está ganhando 5 mil reais. E ele passa a ganhar 600 mil por ano. Quer dizer, trabalhando muito menos, com muito mais paixão para algo que é dele, sabe? É isso que me deixa mais emocionado, vamos dizer assim. O Lilinho ia falar para mim? Uhum. Caraca! Eu nunca pensei nisso, nunca pensei nisso mesmo. E eu penso em muitas coisas assim desse tipo, mas o que ele ia falar para mim, se cuida. Você acha que ele ia estar orgulhoso? Acho que sim. Acho que sim. Acho que ia ficar bem orgulhoso. E você ia dizer o que para ele? Você sabia. Bem que você me dizia. E para encerrar, resume a, o teu trabalho, a tua trajetória, numa frase. Uma frase Uhum. Que pode ser sua, pode não ser. Às vezes a gente gosta tanto de uma frase que ela meio que. encaixa, né? É, Cruzado, eu não sou muito disso, não tinha pensado em nada também, vou ter que pensar aqui. É... Eu acho que que resume, não sei se é uma frase, ou se é uma ideia, um pensamento, assim, que resume minha trajetória é a incrível capacidade de respeitar os sonhos. Uma pessoa que respeitou os sonhos dela ao máximo e topou suportar tudo que veio de ruim sem abrir mão do que sonhou, né? É o que eu, é o que eu vejo, assim, um respeito e isso, grande, assim, eu não abro mão do meu sonho por nada. isso é um dos segredos da felicidade, cara. É não se trair. E é o que mais tem, a gente que se trai,
ou por causa dos outros, ou por causa de dinheiro, ou por causa de infinitas coisas, né? Não se trair é o primeiro passo para você ser feliz. Gostei da tua resposta. E é Eu isso. sou um cara muito feliz, assim, no geral. Não sei se tem a ver com isso. Não quer dizer que é uma vida fácil, você tem que abrir mão de muita coisa, mas você, sei lá, você tem respeito por você mesmo e não importa o que aconteça, acaba indo em frente, né, naquilo.